dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero falar um pouquinho aqui da palavra do Senhor Jesus no livro de João, capítulo 14, a partir do primeiro versículo em diante. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Então ele fala assim, para a gente não se atemorizar. Crer nele de todo o coração e de toda a alma. Não se turbe o vosso coração. Se você acreditar em Deus, você estará acreditando também no Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E logicamente que Jesus sempre está falando a verdade, ele não mente. Ele é maravilhoso, ele é lindo. Então, quando a gente fala sobre ele e que a gente acredita nele de coração, a gente sabe que ele fala a pura verdade. E o versículo 3, ele fala: se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O versículo 4, ele diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí um dos discípulos dele disse assim, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui, ele está dizendo aqui no versículo 6. Eu quero parar um pouquinho aqui nesse versículo 6 para falar uma coisa. Nós precisamos aceitar Jesus como Salvador da nossa alma. Mas você pergunta de que forma eu aceito Jesus? Nós temos um sentimento. Precisamos abrir o nosso coração, o desejo, a vontade de aceitá-lo como Salvador da nossa alma. A partir do momento que a gente aceita Jesus como Salvador da nossa alma, a gente deu liberdade de abrir o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso ser, para que o poder de Deus possa entrar em nós, o Espírito Santo de Deus possa entrar no nosso coração, nos dar sabedoria, nos dar capacidade, nos dar unção para compreender melhor a palavra de Deus, para entender melhor aquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Agora eu vou entrar para o número 7. Se vós me conhecesse a mim, também conheceria o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto, porque eles estavam vendo Jesus Cristo. Por isso que ele falou, se você conhecer ele, se conhecesse o Senhor Jesus Cristo, você estaria conhecendo Deus. É lindo demais conhecer a Santa Palavra. Ela é extensa, de muitas bênçãos sobre as nossas vidas, um conhecimento que precisa entrar no nosso coração, para que nós possamos ser aquela pessoa que muda o nosso comportamento. De uma pessoa que vivia bebendo bebida alcoólica e não bebe mais. Uma pessoa que vivia brigando, não briga mais. Uma pessoa que só tem mau pensamento, começa a mudar os pensamentos para tudo pensamentos bons, sentimentos bons, ser saudável. Porque muitas vezes você olha por fora dessa pessoa, ela é muito bonita, muito saudável, por dentro ela tá muito triste, amargurada. Tá tipo uma mancha negra de mágoa no coração. Então, quando a gente aceita Jesus, o nosso objetivo, a gente melhorar a cada dia. Tirar essas coisas ruins do coração, a gente vai aprendendo. Foi o que eu aprendi no decorrer da minha vida. Eu aprendi, porque não vou dizer para você que não vem os maus pensamentos na cabeça, vem. Eu vejo sempre as pessoas falarem assim, o passarinho, ele pode vir e assentar na sua cabeça, mas você não pode permitir fazer ninho chocar. Você tem que mandar ele embora. Então, você manda os maus pensamentos embora, você tem autoridade para isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe.
Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, ali ele estava tendo um diálogo com Jesus, né? Filipe estava tendo um diálogo com Jesus e Jesus deu essa resposta para ele, que há tanto tempo ele estava com Filipe e ele está ali e não conhecia ainda que ele estava no Pai e que o Pai estava nele. É muito lindo você compreender essas palavras. O versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Versículo 11. Crê-me que estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Eles faziam as mesmas obras. Deus fazia o mesmo trabalho que Jesus faz e Jesus também a mesma coisa, fazia as mesmas coisas, que são as obras, que são os modos de agir, que são os milagres, as curas divinas, a libertação das pessoas. É tudo a mesma coisa, o Deus e o Senhor Jesus fazendo as mesmas obras, é isso que ele queria dizer. O versículo 12, na verdade te digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. A fé é tão grande, é tão abençoada, que a gente fará as mesmas obras ou até mais do que ele faz. Mas hoje no mundo impera muito a incredulidade. A incredulidade, ela atrapalha as pessoas a fazer a obra, as pessoas a fazer uma oração e acontecer um milagre. Na verdade, que se você fazer uma oração e acontecer um milagre, não foi você que fez o milagre. Não. Foi Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Eles que fazem o milagre e eles usam a gente nas nossas orações. Quando a gente tem a fidelidade com Deus, nós fazemos as nossas orações e ele atende os nossos pedidos. E ele atende e cura a pessoa. O inimigo das nossas almas, ele sabe disso. Que em nome de Cristo, ele precisa obedecer. Então, esse é o nosso objetivo, de estar sempre em oração, sempre buscando a Deus, sempre estar em comunhão. Mas a gente tem que acreditar de tal forma que ele fala assim na sua palavra assim, que aquele que crê e for batizado será salvo, porém os que não crê serão condenados. Nós precisamos crer de coração, seguir os passos de Jesus, fazer aquilo que ele nos manda. Agora eu quero comentar um pouquinho também sobre o versículo 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, toda oração que nós fazemos, todo pedido que fazemos a Deus, é preciso ser em nome de Jesus Cristo, para que o Pai seja glorificado, para que nós possamos ser atendidos. Quem foi que morreu na cruz do Calvário? Quem foi que derramou o seu sangue? Quem foi que sofreu ali as chicotadas dolorosas? Quem foi que sofreu, que foi colocado uma coroa de espinho? Então foi Jesus Cristo. E tudo isso aconteceu para que ele pudesse salvar a todos nós que estávamos condenados no pecado. Graças a Deus por isso, né? Que nós temos o Senhor Jesus Cristo, que levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus Cristo era um homem na terra, um homem, 100% homem e 100% Deus. E ele levou sobre si os nossos pecados, mas é impressionante que ele não tinha nenhum pecado. Ele foi o único homem que pisou sobre a face da terra que não tinha pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele levou os pecados de todos nós sobre a cruz do Calvário. Sofreu aquela morte de cruz, né? Morreu daquela forma tão sofrida que todos já conhecem, todas as pessoas conhecem o sofrimento de Jesus ali na cruz do Calvário. Mas
E ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, porque a morte não teve poder sobre ele. Ele foi morto ali, naquele momento, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, porque a morte não teve poder sobre ele. Eu estou falando assim com vocês, mas eu sinto uma glória tão grande, eu sinto o poder de Deus tão grande sobre a minha vida nesse momento, para falar com você, que eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai estar te dando inspiração, te dando entendimento, capacidade para você ouvir as minhas palavras e entender aquilo que eu estou falando com você. Como eu tenho falado, se nós não tivermos a inspiração do Espírito Santo, não temos nada a falar. Mas quando ele nos dá a inspiração, é lindo. É maravilhoso nós estarmos totalmente dependente dele. Eu te falo isso. Eu sou totalmente dependente de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do grande Deus. Eu sou totalmente dependente dele. Até para preparar o meu alimento, para mim dormir, antes de dormir eu preciso fazer uma oração, pedir as bênçãos do céu sobre a minha vida, os cuidados sobre a minha vida. Eu peço muitos cuidados de Deus sobre a vida dos meus filhos, peço a proteção para a nossa família de tal maneira que eu sinto que eles são abençoados. Os meus irmãos, minhas irmãs, oro muito por eles. Isso aí chama-se comunhão. É uma pessoa que se dedica, eu me dedico à oração e me dedico à palavra de Deus. A cada dia mais eu tenho mais sede de conhecer a palavra, mais sede de estar na presença de Deus, mais sede de entender o conteúdo, porque é muito importante entender o conteúdo da palavra. Vamos para o versículo 14, que diz assim: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, se nós pedirmos alguma coisa, em nome dele, ele fará. E se amardes e guardardes os meus mandamentos, esse é o versículo 15. Se me amardes e guardardes os meus mandamentos, se a gente for essa pessoa que guarda os mandamentos dele no coração, aí a gente vai conseguir alcançar os objetivos que precisamos. Aqui eu vou te falar uma coisa. Nós temos aqui na terra que preparar, cuidar das nossas obrigações, temos que trabalhar. Eu não sei como as pessoas conseguem ficar sem falar com Deus, sem pedir orientação, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro, dono da prata, dono do serviço. Acredita, eu vou ao extremo, Ele é o dono do ar que respiramos. Ele é o dono do alimento que comemos, ele é dono da terra. É impressionante você entrar por essa área. Ele é o dono de todas as coisas. E muitas das vezes as pessoas vivem em cima da terra sem lembrar que existe um dono, que existe aquele que nos permite ter o alimento de cada dia, ter a saúde, a vida, ter a coragem, o bom ânimo. Tudo isso procede de Deus, do grande Deus, e também do Senhor Jesus Cristo e do Senhor Espírito Santo. Prosseguindo, eu quero ler aqui o 16, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí eu quero te falar assim, sabe quem é o Consolador? Eu adoro falar sobre o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Hoje, na data de hoje, ele age no mundo inteiro, na vida de todo mundo, e muitas pessoas não percebem. Se a gente aceitar Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo, ele é maravilhoso, ele subiu para o céu. Mas ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para não nos deixar órfãos. E o Espírito Santo de Deus é que nos dá a inspiração para fazer, para falar e para entender tudo aquilo que precisamos falar sobre a sua palavra. Aqui no versículo 17 está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque sabeis, porque habita em vós e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aí ele fala, no versículo 19, ainda um pouco, o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, que eu vivo e vós vivereis. Eu quero parar aqui nesse versículo 19 e quero agradecer a Deus por essas palavras que Ele me concedeu nesta manhã gloriosa. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, possa entender o objetivo de eu estar aqui falando desse amor glorioso de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você de uma maneira poderosa que estiver vendo este vídeo, te dando graça, te dando vitória, colocando em você a chama do Espírito Santo acesa em seu coração, o desejo ardente de obedecer a palavra de Deus, o desejo ardente de ter a salvação da sua alma, porque nós precisamos muito preparar a nossa morada no céu, que é aceitando Jesus como Salvador da nossa alma e obedecendo a tua palavra conforme diz a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia nos ensina como obedecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus em nome de Jesus Cristo e te dizer a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?